Olhos do Mal, Sandra Gasparotti. Olhar para as próprias feridas e tentar curá-las sozinha é por si só um exercício difícil. É complicado assumir erros, triste encarar as consequências das próprias escolhas e, mais difícil ainda, reorganizar o que ficou fora do lugar. E por isso muitos feridos adquirem a tenebrosa mania de ocultar suas infecções e cicatrizes, expondo a dos outros, como se isso deixasse as próprias invisíveis. Com esse intuito, transformam em esparadrapo o exercício contínuo de maldade, chafurdando com prazer nas perebas da vida alheia, transformando uma simples espinha em metástase moral. Para alguns, o sofrimento alheio produz um deleite peculiar, porque momentaneamente traz um conforto moral de superioridade. Também há amigos, como o fariseu do Evangelho de Lucas, confiante em sua própria justiça, agradece por não ser como os outros, incapaz de ver os próprios defeitos. Além do mais, poucos suportam a felicidade alheia. A inveja que Lúcifer teve de Deus segue ativa e bem distribuída mundo afora. Também eu tenho feridas e muitas. Somos todos santos e pecadores, e quem não tiver nenhum pecado, bem, que atire a primeira pedra. O que não pode acontecer é o regozijo da desgraça alheia e reputações também. E por falar em reputação, lembro-me de Capitu, que jamais pôde se defender do agregado José Dias, o instigador silencioso que empurrou Dom Casmurro a narrar sua versão de uma suposta infidelidade, condenando esposa e filho a uma sentença moral sem contraditório, fundada em injúria e suspeita. Machado de Assis dominava como poucos esse mecanismo. Brás Cubas, em Memórias Póstumas, talvez seja o maior defunto fofoqueiro da literatura. Confessa-se julgando, expõe-se diminuindo os outros. Também não faltam as comadres de O Cortiço de Aloísio de Azevedo, parteiras de intrigas, juízos e falatórios, representantes eternas da vigilância moral travestida de zelo. Em linhas gerais, a fofoca é sempre um ponto de vista interessado, inveja disfarçada de análise. Esconder-se para não virar assunto parece tentador, mas o silêncio também gera narrativa. Logo surge o velho axioma: onde há fumaça, há fogo. E os achismos se multiplicam porque falar da vida alheia é sempre mais fácil do que encarar as próprias misérias. Não há como se proteger da vergonha imposta por quem deveria sentir vergonha por falar demais, inventar demais, consumir palavras estragadas e devolvê-las como se fossem pérolas. Isso não deveria ser assim, mas virou norma. A fofoca profissionalizou-se, agora atende pelo nome de influência. Convém lembrar que o tráfico de influência, calúnia, injúria e difamação são crimes tipificados no Código Penal, embora na vida cotidiana frequentemente se convertam apenas em likes e cancelamentos. Os reveses da vida não nos destroem sozinhos. Os linguarudos também sofrem. Podem causar dor aos que viram objeto de seus falatórios, mas também choram, adoecem e desejam desaparecer como avestruzes que enterram a cabeça depois de usar o próprio bico. Camuflar é uma forma de esconder a dor. Fofocar também. Todos sabemos, pessoas sorriem de coração partido, aparentam prosperidade enquanto acumulam dívidas, simulam indiferenças às rasteiras da vida. Às vezes os outros acreditam, nós mesmos não. Ignorar problemas é alimentar vulcões. Mais cedo ou mais tarde tudo entra em erupção, no corpo, na mente ou na alma, e os fofoqueiros também têm alma e elas também terão um destino. Se fosse possível escolher, talvez fosse melhor ser topeira do que avestruz, viver em toca sem precisar dar satisfações ao mundo. Santo Agostinho dizia que a verdade está dentro, não fora. Bisbilhotar é afastar-se de si mesmo, uma distração espiritual. Língua solta costuma ser ciúme ou inveja, como a de Caim contra Abel. Caim matou, os fofoqueiros falam, são métodos distintos para destruir a conquista do outro.
Outro erro grave é tentar corresponder às expectativas alheias. Isso nos desalinha e nos faz perder a medida dos próprios passos. Emma Bovary é o exemplo clássico. Viveu segundo ideais emprestados e morreu sob o peso das próprias ilusões. Os tempos mudaram, as histórias não. A fofoca de comadre tornou-se digital. Instaurou-se a comadreria virtual que eterniza o dito e o inventado como uma marca de Caim, perseguindo suas vítimas. Quem fala demais busca poder, influência, vantagem. O tráfico de influência não é moderno, é uma das formas mais antigas de corrupção moral e política. O mundo tornou-se um grande índice de livros, subtítulos, categorias e narrativas em excesso, todas com mais versões do que verdades. Vivemos contos de fadas sombrios onde o território digital virou feudo de poderes paralelos. Autoridade sem mérito é o sonho do incompetente e não é preciso ficha criminal para ser bandido social. Nem tudo que é legal é moral, nem tudo que é moral é legal, e talvez por isso Robin Hood continua seduzindo, inclusive em suas versões digitais. Falar mal concede um poder imediato de diminuir o outro para inflar a si mesmo, mas há um poder maior, o que liberta. O verdadeiro poder é o pensamento. Ler, interpretar, observar, planejar, é ele que protege o espírito da síndrome de Deus que confunde criaturas com anjos caídos. Meu poder está aqui nessa junção entre mim e você que lê. Pensar sozinha já é um ato potente, somar pensamentos mais ainda. Eis o medo de quem deseja dominar. Confesso, o que eu queria agora era poder fugir de tantas comadres reais ou virtuais para não virar assunto de ninguém. Já deveria ter se esgotado o prazer de julgar roupas, carros, casas e vidas. A minha é só minha, e se eu quiser viver como toupeira, assim seja. Prefiro a toca ao pavão que perde as penas. Meu poder é este, ter opinião própria, preservar minha individualidade, respeitar meu território dos outros, propriedade privada também é espiritual, cada um na sua toca. E antes de falar de alguém, lembre-se, o homem perverso espalha contendas e o difamador separa os maiores amigos. Um grande abraço, até a próxima!